PROC-V, quem são, onde vivem e o que fazem? PROC-V. Então vamos lá, pessoal. Eu estou com o meu Excel aberto aqui, mostrando aqui um exemplo de utilização do PROC-V. Então eu tenho aqui uma planilha que me pede para digitar o nome de um time. Ele vai me responder aqui quantos títulos esse time tem no Mundial de Interclubes e em quais temporadas ele ganhou esses títulos. Então, se eu vier aqui e colocar Milan, ele traz aqui que o Milan tem 4 títulos e essas foram as temporadas que ele foi campeão. Se eu digitar Real Madrid, ele traz aqui os títulos do Real Madrid no Mundial de Interclubes. Se eu digitar São Paulo, ele traz aqui também. Então, como que ele faz isso? Ele tem um banco de dados, que nesse banco de dados ele tem 3 variáveis: time, Mundial de Interclubes, que é a quantidade de títulos, e temporadas. Então, com base no time, ele busca essas duas outras informações. Eu separei aqui uma base de times brasileiros e quantos campeonatos ele conquistou entre Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial Interclubes. Então eu venho aqui nessa minha outra planilhinha de buscar, vou deixar aqui vazio, apagar aqui as formas para a gente fazer junto. Então qual que vai ser o intuito? Quando eu digitar aqui o nome do time, ele tem que trazer para mim aqui a quantidade de títulos que ele tem de cada campeonato. Então quando eu coloco aqui São Paulo, ele vai aparecer. Então, para que você não esqueça nunca mais como faz o abençoado do PROC-V, eu preparei aqui a planilha 7, porque para você o PROC-V é um bicho de 7 cabeças, mas você vai matar esse bicho nesse vídeo. Então a gente tem aqui o bichão de 7 cabeças e aqui o passo a passo para poder matar cada cabeça dele. Então o primeiro passo é você iniciar a fórmula. Como você inicia? Sempre utilizando o sinal de igual. A segunda cabeça, como que a gente vai matar ela? A gente vai preencher as variáveis, que são essas 4 variáveis aqui. Vou destacar elas. Então a gente vai preencher essas 4 variáveis e a gente vai separar elas através do ponto e vírgula. Então, quais são essas variáveis? A primeira, valor procurado. O que quer dizer esse valor procurado? Ele quer dizer qual informação que eu tenho para fornecer para o Excel para ele me trazer a resposta que eu pretendo. Matriz tabela. O que é a matriz tabela? É onde estão os meus dados. Número de índice da coluna. Qual o número da coluna da minha resposta dentro da matriz tabela? A gente vai ver. Procurar intervalo. Se eu quero uma resposta exata ou aproximada. Em 90% dos casos vai ser resposta exata. A gente vai ver também. E a minha última etapa é eu conseguir fechar essa forma. Então vamos lá, vamos começar. Aconselho você, se quiser, tirar um print aqui para você ter o passo a passo, em caso de dúvidas. Então a gente tem aqui a nossa planilha. Vamos buscar a quantidade de títulos no Brasileirão Série A que o São Paulo teve. Então a gente vai colocar igual para começar a nossa fórmula. Vamos digitar o nome da fórmula, que é PROC-V. Para eu ativar ela, eu posso tanto clicar quanto pressionar Tab. Então, a primeira etapa, o primeiro componente da fórmula, que é o valor procurado, ele ficou em negrito. Toda vez que eu tiver que imputar uma determinada componente, ela vai ficar em negrito. Então, o valor procurado é São Paulo, que é o dado que eu tenho. Coloco ponto e vírgula para ir para a próxima etapa, que é matriz tabela. Matriz tabela está aqui na minha base, base Campeões Brasil. Então, eu seleciono a minha matriz tabela. É importante lembrar que o meu valor procurado, ele sempre tem que ser a primeira coluna. E eu seleciono a partir dele a minha matriz tabela, da esquerda para a direita. Muito bem. Eu selecionei a minha matriz tabela, coloco ponto e vírgula. Número, índice, coluna. É a coluna onde estão os dados que eu quero que ele busque. Então, nesse caso aqui, a gente tem coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Aonde está o Brasileirão Série A? 1, 2. Está na coluna 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Procurar intervalo. A gente vai utilizar falso, correspondência exata. Dou 2 cliques aqui. E a última etapa é fechar a fórmula. Eu vou fechar colocando um parênteses. Terminei a fórmula.
beleza, agora eu posso clicar aqui e sair puxando. Não, eu tenho que dar o Enter para ele fechar a fórmula 100%. Pronto. Apareceu aqui que no Brasileirão Série A, o São Paulo teve 6 títulos, certo? Muito bem. Beleza, agora eu preciso encontrar os demais títulos. Como que eu faço? Vou realizar o meu PROC-V. Igual, que é a primeira etapa, PROC-V, o nome da fórmula. Vou preencher as 4 componentes. Valor procurado, São Paulo. A matriz tabela é toda a minha planilha. Número de índice da coluna. Qual que é o campeonato que eu quero? É Copa do Brasil. Então vai ser a minha coluna 3. Então vou vir aqui e colocar o 3. Procurar intervalo. A gente vai utilizar a correspondência exata. Venho aqui, fecho a minha fórmula e dou Enter. Ele encontrou aqui que o São Paulo não teve nenhum título da Copa do Brasil. Então eu vou fazer isso para as outras 2 células também. Ah, mas eu tenho algumas fórmulas que eu utilizo que eu arrasto. Beleza, se você arrastar aqui nesse caso, você não vai conseguir que a fórmula se concretize. Deu erro, tá vendo? Por quê? Porque quando você arrasta, ele arrasta também o seu valor procurado. Então perceba que na primeira fórmula, ele pegou o valor procurado na C2. Na segunda, ele pegou na C2. E na terceira, ele já pulou para C3, que foi quando você arrastou. Ah, mas como que eu consigo fazer com que ele não pule para C3? Você tem que vir aqui na C2, pressionar F4 para ele bloquear a sua célula. Ah, mas como que eu bloqueio? Por que é F4? A gente vai ter um vídeo aqui no canal explicando todos os tipos de bloqueio de célula que tem. Então a gente vem aqui e dá Enter. A gente agora sim pode arrastar e ele não vai alterar o C2. Beleza, ele não alterou o C2, só que o valor continuou 0. Por que o valor continuou 0? Porque o meu número de índice da coluna está sempre 3. Quem que vai ser a coluna 3? Sempre vai ser a Copa do Brasil. Então eu preciso alterar os outros campeonatos. Então a gente tem aqui Libertadores, é a coluna número 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente vem aqui e coloca número 4 e pronto, a mágica aconteceu. Então eu venho aqui para encontrar o meu Mundial de Interclube, seleciono tudo que está na coluna número 5. Venho aqui e altero para 5. Pronto, a mágica aconteceu de novo. A gente conseguiu aí então concluir os 4 PROC-V. Então retomando aqui. Primeira cabeça, iniciar a fórmula com sinal de igual. A gente fez. Então a gente matou a primeira cabeça. Preencher variáveis, tab para avançar, ponto e vírgula para separar. A gente matou a segunda cabeça. Valor procurado, qual informação eu tenho? A gente matou a terceira cabeça. Matriz tabela, onde estão meus dados? A gente matou a quarta cabeça. Número índice da coluna, qual o número da coluna da resposta dentro da matriz tabela? A gente matou a quinta cabeça. Procurar intervalo, resposta exata ou aproximada. A gente matou a sexta cabeça. Para eu matar a sétima cabeça do bicho de 7 cabeças, eu fecho a minha fórmula. Fórmula fechada, o bicho morreu. Se inscreva no canal.